E aí, pessoal, tudo em ordem? Nós vamos hoje falar sobre a ecologia, que é um tema extremamente relevante nos estudos, aparece muito nos vestibulares e especificamente vamos abordar o ambiente, a sociedade e também a poluição. E nós vamos dividir a poluição em três grupos: poluição atmosférica, poluição da água e a poluição no solo. Para que nós possamos iniciar a nossa abordagem, vamos começar pela poluição atmosférica. Nós vamos entender o que é um poluente em qualquer alteração química no ar. Essa alteração química no ar, ela vai promover alterações no ambiente. Nós temos, pensando num ar com qualidade, uma mistura gasosa transparente que permite a filtragem dos raios solares e também a retenção de calor. Esses aspectos são fundamentais para que a vida possa se estabelecer no nosso planeta. Então, nós temos por obrigação manter, conservar essa qualidade do ar. Nós vamos observar que alguns fatores vêm contribuindo para que nós percamos essas condições adequadas do ar. Então, a poluição atmosférica das indústrias, em algumas regiões que tenham maior concentração industrial, observamos que há uma diminuição da transparência do ar. Os aviões também, que por voarem em grandes altitudes acabam influenciando na composição da camada de ozônio, os desmatamentos que cada vez mais diminui, além da produção de oxigênio, também o recrutamento do CO2 da atmosfera. Hoje nós temos uma diminuição desse fator, porém, em um dado momento da história do nosso planeta, as explosões atômicas experimentais liberavam grande quantidade de compostos tóxicos, radioativos, deixando resíduos no ambiente. E um dos fatores que nós temos nas grandes cidades é a presença dos automóveis, que liberam quantidades gigantescas de monóxido de carbono e também de dióxido de carbono e outros gases. Especificamente na poluição do ar, nós podemos entendê-la como resultado de atividades que direta ou indiretamente prejudicarão a saúde, segurança e o bem-estar da população, também que venham a criar condições adversas às atividades sociais e econômicas, que de uma maneira profunda afete desfavoravelmente a biota, isto é, desfavoreça os seres vivos do nosso planeta. Além disso, a poluição ela vai afetar as condições estéticas e também as sanitárias do meio ambiente. E é interessante nós observarmos que existem leis que versam sobre a poluição. Então, é considerado pela Lei Federal 6.938, de agosto de 81, que foi regulamentada pelo Decreto 88.351 de 83, todos esses aspectos que nós falamos anteriormente. Como as fontes de poluição atmosférica, nós podemos ter uma poluição de origem natural. Então, qualquer composto que passe dos níveis aceitáveis ou dos índices normais, ele pode ser considerado um poluente. Então, a poluição de origem natural é resultado de processos naturais. Então, excesso de poeira, nevoeiros marinhos, poeiras de origem, por exemplo, da queda de um meteoro, de um meteorito, as cinzas de queimadas naturais do ambiente, gases vulcânicos, o período de polinização de vegetais, quando a quantidade de pólen é muito grande no ambiente, é considerado uma poluição. Processo de decomposição em massa, enfim, são processos de origem natural que são fontes de poluição.
Nós observamos nessa imagem um vulcão em atividade lançando uma grande quantidade de fuligem, de poeira na atmosfera. Outra forma de poluição, que nós temos é aquela relacionada aos transportes. Hoje nós temos no Brasil como matriz principal do transporte o transporte rodoviário, e a grande maioria dos veículos são veículos a combustão, seja de gasolina, de óleo diesel, de biodiesel, de álcool, e esses veículos eles liberam uma grande quantidade de gases poluentes, como monóxido de carbono, óxido de enxofre, gases sulfurosos, metais como o chumbo, liberam também produtos que têm cloro, bromo, fosfato, enfim, os hidrocarbonetos que não são queimados nesse processo de combustão. E isso traz um impacto muito grande para o meio ambiente, principalmente para as grandes cidades. Então nós vamos ver um vídeo da TV USP que fala a respeito desse problema. Os vehículos están gerando un poco más aproximadamente de 70% de ozono que tenemos en San Pablo. Ozono sí es un problema significativo que es un desafío para las futuras autoridades que van a estar en San Pablo y no general es un desafío para las personas que viven en las ciudades, ¿no? Porque cada vez más personas moran en ciudades y cada vez las más personas van a estar más expuestas a poluição do ar. Muitos países em desenvolvimento eles não têm ferramentas para fazer uma boa gestão ambiental da poluição do ar, para poder diminuir as concentrações ambientais, a exposição das pessoas. Eles precisam ter ferramentas. Para minha tese desenvolvi este modelo que se chama VEIN, Vehicular Emissions Inventories, e que com isso tu permite calcular a poluição do ar, as emissões veiculares em cada rua e em cada hora, dependiendo dos tráfegos que tu tens. Primeiro que precisamos é um dado de tráfego, de fluxo vehicular em cada hora. E também, se estiver disponível a informação de velocidade, também a velocidade. Se tem um grande fluxo que está indo mais rápido ou mais devagar, isso vai ter uma influência. A segunda etapa deste modelo que es importante son los factores de emisión. Cuánto emite cada unidad, cuánto emite cada vehículo y de qué forma el modelo transforma e interpreta esos datos para después pasar al tercer paso, que son las estimativas de emisiones juntas en una sola línea de código, o tráfego, a velocidades y también los factores de emisión para estimar las emisiones por tipo de vehículo, considerando una distribución por año de uso. Y la cuarta etapa es simplemente una vez que ya estimamos esas emisiones, que ya sabemos cuánto es la poluição do ar gerada nas cidades, mas temos que processar essa informação. Os veículos são a principal fonte de poluição do ar em São Paulo. Se nós controlamos as emissões veiculares e se nós desenhamos cenários para tomar uma decisão inteligente, poderia ser uma ferramenta para ajudar a controlar o problema ambiental da poluição do ar que temos em São Paulo pelo ozônio. Então, dessa forma, nós conseguimos observar o quanto é importante o olhar correto sobre a matriz de transporte de uma cidade, de um país. Outro tipo de poluição que nós temos também é a poluição pela combustão. Geralmente essa fonte é de aquecimentos de origem doméstica ou mesmo da agricultura, processos de incineração. Então nós vamos ter a produção de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de hidrocarbonetos que não serão queimados, de compostos que apresentam enxofre. E esses compostos, muitas vezes sulfurosos ou nítricos, acabam precipitando junto com a água, se combinando e dando origem ao que nós chamamos de chuva ácida, ou o
que acaba de uma certa maneira mudando o pH dos rios e afetando toda a vida aquática. Nós vamos observar nesse vídeo um trechinho de uma queimada num campo de produção de cana-de-açúcar. Dessa forma, nós conseguimos observar a quantidade de material particulado que é lançado na atmosfera. Outro tipo de poluição é a poluição devido às indústrias. Então nós temos indústrias das mais diversas atividades e essas indústrias elas podem lançar na atmosfera resíduos tóxicos da sua produção. Então nós vamos ter poluentes que podem causar irritabilidade, pode causar alergia nos indivíduos. O que nós temos mais frequente é a presença novamente do dióxido e do monóxido de carbono, do óxido de nitrogênio, compostos fluorados, o anidrido sulfuroso, fenóis, álcoois de odores desagradáveis, enfim, da mais diversa gama de compostos. Esse vídeo que nós vamos observar é de Cubatão, uma matéria a respeito de Cubatão, que já foi a cidade mais poluída do mundo. Nos anos 80, a cidade foi chamada de Vale da Morte por causa da poluição do ar. Em 1981, foi apontada pela ONU como o município com a pior qualidade do ar em todo o mundo. Mais de 30 crianças nasceram mortas sem cérebro ou com malformações devido à poluição. Diariamente a população era exposta a toneladas de gases tóxicos lançados na atmosfera. O engenheiro ambiental Cleiton Jordão lembra da infância marcada pela poluição na cidade. Foi uma vez eu vendo uma criança correndo e gritando a chuva que morde. E eu não entendia o que era a chuva que morde. Depois eu fui entender que a chuva que morde é a chuva ácida, né, que caía na pele e queimava mesmo. Ao obrigar as indústrias a instalar filtros nas chaminés, Cubatão reduziu as emissões em 90%. Pesquisadores desenvolvem narizes eletrônicos e sensores a laser para mapear os poluentes. Melhorou muito, né, da década de 80 para cá, mas ainda precisa muito melhorar. Então os meus estudos, não só os meus, mas de amigos acadêmicos das universidades, é de excelentíssima importância para ajudar o polo industrial. Não só no ponto de vista tecnológico, mas também no ponto de vista social, né, e econômico. Cubatão ainda tem índices de poluição acima dos valores recomendados pelo OMS, mas nunca mais atingiu os mesmos níveis dos anos 80. Em relação ainda à atmosfera, nós temos um processo chamado inversão térmica. O que é inversão térmica? Nós temos que a circulação de ar tem constante movimento vertical, que nós chamamos isso de processo convectivo. A radiação solar ela vai aquecer a superfície do solo, essa consequentemente aquece o ar, esse ar se torna menos denso que o ar frio e a tendência dele é ter um movimento vertical ascendente, é ele subir em direção ao céu, às altitudes mais elevadas. Então esse movimento de subida, um movimento ascendente. Já o ar frio, que é mais denso, a tendência dele é descer no movimento descendente em direção ao solo. Quando o ar frio toca o solo, ele se aquece, fica menos denso e realiza esse movimento. Porém, certas condições que são desfavoráveis podem afetar essa sistemática. Geralmente no inverno o solo se resfria mais rápido e pode-se que as camadas superiores se tornem um pouco mais quentes. Quando isso ocorre, o ar quente fica uma camada acima do ar frio e acaba bloqueando. Além disso, a própria poluição, a ausência de ventos também pode potencializar esse processo.
Então, acontecendo isso, as fumaças, os gases que são produzidos na cidade, seja de origem industrial ou veicular, eles não vão se dispersar por essas correntes verticais. E essa barreira de fumaça acaba tendo o aspecto de uma neblina na cidade, o que vai aumentar, já que não há uma dispersão vertical, aumenta a concentração desses gases poluentes na atmosfera. Nós vamos ver um vídeo da Climatempo que mostra esse processo sendo realizado São em Paulo São mais Paulo. poluída, cheia de sol, mas quando a gente olha no horizonte, olha, por exemplo, de cima, lá do alto dos prédios, a gente vê uma camada acinzentada, uma cor escura, feia. São Paulo, na verdade, fica com sol e também fica feia ao mesmo tempo quando a gente tem uma situação meteorológica como essa. Um ar parado, então nada, quase nada se move, e uma inversão térmica também mais acentuada. O que é essa inversão térmica? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, dá uma olhadinha nessa imagem. Essa imagem aqui foi tirada hoje de manhã cedo da zona oeste de São Paulo. Essa aqui é uma visão da meteorologista Daniele Otsuki, aqui da Climatempo, da região da Vila Madalena. Tá? Então, ela estava olhando lá do alto do prédio para essa região. Isso que você está vendo aqui, ó, é a camada mais concentrada. Agora, tem uma imagem que é muito legal, que a gente vai comparar ontem e hoje. Olha só. É muito legal. Olha a imagem de ontem. Eu peço que vocês prestem atenção nisso aqui. Olha só. Olha esse prédio aqui. Tá? Presta atenção nesse prédio. Olha a altura que isso aqui estava em relação a esse prédio e olha como está hoje. De novo, olha a altura que isso aqui está e olha a altura que isso aqui está. Tá? Então, isso aqui significa que a camada de poluição sobre a cidade de São Paulo está mais concentrada, ela está mais baixa. Poluição tem todos os santos dias. Não dá mais para você dizer, não quero mais essa poluição, então mude da cidade, saia de São Paulo. Tá? A gente vive nessa cidade, a gente tem que conviver com essa poluição. Tem jeitos, né, e nós estamos trabalhando, cada um faz a sua parte, né, para diminuir a concentração de poluentes. Mas existem eventos, existem situações meteorológicas que agravam, que acentuam a camada de poluição. E uma delas é justamente a inversão térmica, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Então, conseguimos observar numa imagem com clareza o processo de inversão térmica. Outro fato que costumeiramente nós ouvimos é em relação à camada de ozônio. A camada de ozônio nada mais é do que uma região na nossa atmosfera na qual ocorre a presença de um gás composto por 3 átomos de oxigênio. Esse é o ozônio. Esse gás ele tem por propriedade filtrar a radiação ultravioleta. Parte dessa radiação é bloqueada pela presença da camada de ozônio. Porém, com o desenvolvimento industrial, começou-se a utilização de gases refrigerantes ou propelentes, principalmente os clorofluorcarbonados, os CFCs. Esses gases eles têm por propriedade quebrar a molécula de ozônio, rompendo essa estrutura e retirando um oxigênio que vai se ligar ao átomo de cloro. Então essa reação faz com que essa camada protetora do nosso planeta vá se perdendo, abrindo buracos na sua proteção. Hoje nós temos medidas governamentais que buscam a redução e a diminuição da utilização desse tipo de gás e outros gases que possam afetar a camada de ozônio. Nós temos hoje um buraco que se localiza
na região da Antártida, e olha que interessante, nas demais áreas do planeta a diminuição da camada de ozônio também é sensível, entre 3 e 7% do ozônio que a compunha já foi destruído pelo homem. Então é extremamente significativa a destruição dessa camada protetora do nosso planeta. Então nós vamos ver um vídeo demonstrando a temática da camada de ozônio. O que aconteceria se não tivéssemos mais a camada de ozônio? Muito simples, o Sol, hoje fonte de vida para nós, se tornaria uma ameaça. É porque a camada de ozônio nos protege dos raios ultravioleta. Sem essa camada protetora, a radiação chegaria com toda a força à superfície da Terra. Em pouco tempo, as plantas morreriam, já que os raios UV danificam os cloroplastos. Assim, a fotossíntese não seria mais possível. E sem verde, humanos e animais poderiam não sobreviver. Os continentes se converteriam em mundos hostis. Só alguns micróbios e líquens suportariam os níveis de radiação. Os oceanos também acabariam afetados. A radiação atravessaria a água até uma profundidade de 30 metros. Na superfície da água vive o fitoplâncton. Uma pequena dose dessa energia magnética do Sol bastaria para deter a reprodução desses organismos. As consequências seriam fatais. O fitoplâncton é a base da cadeia alimentar marinha. Junto com ele, desapareceriam pouco a pouco o resto dos habitantes do mar. Os oceanos se converteriam em desertos. Apenas nas regiões mais profundas poderia haver vida. Então conseguimos, com esse vídeo, contemporizar qual seria o impacto do desaparecimento da camada de ozônio. Um outro tema também que é recorrente em provas, no vestibular, nos noticiários, é o efeito estufa, que muitas vezes ele é indicado como aquecimento global. O efeito estufa ele é um processo natural do nosso planeta. Se nós não tivéssemos esse efeito estufa, nós não teríamos vida, porque o planeta seria extremamente frio. Nós vamos observar que a presença de gases como o CO2 na nossa atmosfera é o que permite que o planeta se mantenha aquecido. Porém, nós, a partir da Revolução Industrial, passamos por um processo profundo de industrialização e do uso de combustíveis fósseis, principalmente nesse início da queima do carvão. Isso levou a um aumento extremamente grande na entrada, no input de CO2 na atmosfera, o que, de uma certa maneira, não conseguiu ser absorvido pelos organismos autotróficos na mesma dimensão. Então isso levou a ter um acúmulo de CO2 na atmosfera. Esse fenômeno foi denominado pelos cientistas e pelos ambientalistas de aquecimento global. Então nós vamos ver um trechinho de um vídeo que fala a respeito desse problema que afeta hoje o nosso planeta. A diminuição de 5 graus Celsius colocou o planeta Terra em sua última era glacial. O que poderá acontecer se a temperatura do planeta subir 5 graus? É possível que isso aconteça ainda nesse século. Estima-se que com o derretimento das geleiras, o nível do mar tenha subido 17 centímetros durante o século XX, e projeções mostram que até 2100 o nível do mar subirá de 19 a 55 centímetros, colocando sérios desafios para as regiões
litorâneas, onde se concentra grande parte da população humana. A mudança de temperatura faz também com que tempestades e tufões se tornem mais frequentes e intensos. O aquecimento do planeta pode também desequilibrar vários ecossistemas, provocando a extinção de espécies e aumentando a desertificação. Cerca de 15% da superfície terrestre já sofre de algum tipo de arenização. O desmatamento é uma das principais causas da emissão de CO2 em países em desenvolvimento. A cada 1 km² de floresta derrubada é lançado no ar até 50 mil toneladas de gás carbônico, o mesmo que 50 mil carros 1.0 rodando 20 km por dia. Os setores industrial, de transporte e agropecuário são os maiores responsáveis pelo lançamento de gás carbônico no ar. Mas isso não precisa ser um caminho sem volta. Uma alternativa é a substituição progressiva dos combustíveis fósseis e nucleares por fontes renováveis de energia. O investimento em países em desenvolvimento chegou a 131,3 bilhões de dólares em 2014, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. Outra demanda importante é pressionar os governos a adotar as medidas do Protocolo de Quioto, que em 2017 completa 20 anos e que pretende diminuir em 55% a emissão de gás carbônico do planeta Terra. O aquecimento global afeta todos nós. Você vai deixar a indústria do petróleo definir como será o futuro do planeta? Então, com esse vídeo nós conseguimos observar qual é o impacto que teria no mundo com a sequência desse aquecimento. Para que a gente possa esquematizar e entender como que é esse processo do efeito estufa, os gases carbônicos e outros gases permitem a passagem da luz do Sol, que vai aquecer o solo, vai aquecer o planeta. Esses gases, eles tendem a subir. Então nós observamos aqui a radiação atravessando a atmosfera. Essa radiação ela vai ser refletida pela Terra. Parte dela volta para o espaço e parte permanece na atmosfera. Porém, se nós aumentarmos a quantidade desses gases estufa, aquela radiação que atravessou a atmosfera, aqueceu a superfície terrestre, foi refletida, ela não se perde para o espaço, e sim permanecerá na atmosfera. É esse o problema, a permanência de maior quantidade de radiação na atmosfera, que levará ao aquecimento global. Essa foi a poluição atmosférica. Agora nós falaremos sobre a poluição da água, e isso ficará num próximo vídeo.